Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje eu vou falar de uma coisa que será que você imagina que a sua temperatura corporal, a temperatura ali na sua pele, pode apontar muitas doenças e direcionar tratamentos? Pois é. Vamos falar de um tema hoje que aborda isso, então você vai ter que ficar, já se inscreve, já participa aí com a gente para eu te falar o que é isso. Aliás, eu não vou te falar. A gente vai ter uma doutora especializada nisso, fisioterapeuta e atriz. Depois a gente vai falar sobre isso também, fique atento. Doutora Fernanda Valverde. Tudo bem, Fê? Tudo bem, doutor. Muito prazer. Muito obrigada por estar aqui. Maravilha. Assim, todo mundo vê a pele, todo mundo tá ali. O calor do corpo, a gente sabe que tem as áreas mais quentes, mais frias, mas Sim. o que é isso que ajuda no diagnóstico, nos tratamentos aí de algumas doenças? Olha, como fisioterapeuta, é um recurso que nós estamos utilizando, tecnológico, mas que está ali escondido e através de uma câmera termográfica, nós fazemos um exame que se chama termografia, Perfeito. que através de diferentes temperaturas do corpo, na pele, conseguimos ver tanto algumas dicas, direcionamentos de algumas doenças, como pontos de interferência também. Às vezes não é nem a doença em si, e algo que está interferindo para não melhora de tal doença. Então, Perfeito. é uma ferramenta bem investigativa. Então o exame é chamado hoje de termografia. Sim. E o que é usado esse exame? É um aparelho grande? Como é que é essa estrutura de exame? É uma câmera específica, eu uso uma M60 da Hike Micro, não é merchan. Não, perfeito. Também não tem problema. Tem vários tipos de câmera hoje em dia, para Legal. várias, para que várias pessoas tenham acesso, né, de vários valores. Eu tenho uma uma boa captura de imagem, de bastante pixels, é uma M60. Ela é pequena, como se fosse um radar, Um radar móvel mesmo, tipo um de radar móvel, trânsito. Sim. que parece uma pistolinha. E com isso, eu capturo a imagem e por sistema de Bluetooth vai direto para o celular ou para o computador. Eu descarrego as imagens num software, trato essas imagens e aí a gente consegue ter dentro de um padrão a gramatura de hipercaptante, quando está muito vermelho ou branco, ou hipocaptante, quando está mais frio, as cores mais azuladas, mais roxa. E com isso nós temos impressões que nos ajudam muito. Então, basicamente, é um mapeamento de calor do ser humano ali, da Sim. pessoa ali. Exatamente. É um mapeamento. E com isso nos dá pistas para fazer um tratamento mais assertivo e até ter uma ressalva junto com os exames complementares de que estamos no caminho certo. Legal. Opa, esse exame não pegou isso. O que será? Vamos indicar outro tipo de exame complementar? Vamos chamar um outro colega especialista em outra área que não é da queixa principal. Então, isso ajuda a gente a ter um instrumento visual altamente mutável, porque conseguimos capturar antes do atendimento, imediatamente depois, e no acompanhamento também do tratamento, que vai mostrando evolução. Olha, aqui não estava vascularizado, agora está. Aqui estava muito quente, estava muito inflamado. Olha, conseguimos melhorar e gerar um equilíbrio. Então, isso, além de eu dizer que eu enxergo a sua dor, o paciente também vê num concreto, fica uma coisa lúdica ali, que a pessoa visualiza num concreto. Legal. Não é aquela coisa, ah, não, mas tá doendo e ninguém acredita em mim. Eu vejo essa dor porque tá aqui, ó, tá mostrando na imagem, né? Então isso, a pessoa entende que está sendo acolhida porque realmente tem algo errado e a gente fica em busca do porquê que tá errado, né? E aí você falou uma coisa que me chama muita atenção, que não é raro receber aqui alguém que fale isso, sobre ninguém enxerga minha dor, ninguém aceita a minha dor. É frescura, é isso, é aquilo. E aí tem uma doença que é a fibromialgia, que a gente falou ali, que ela é muito relacionada a isso. É uma pessoa que tem ansiedade, já tem algumas alterações, às vezes, psicológicas, né? Vamos colocar assim, e tem muitas áreas de dor. Na fibromialgia, a termografia ajuda muito? Ajuda, porque a gente vai ver uma pessoa totalmente vermelha. Vai estar tudo muito vascularizado, muito à flor da pele mesmo, porque eu acho que a parte sensitiva, o sistema nervoso autônomo fica mexido, então há uns certos desequilíbrios que não são iguais para todos. Então, tem pessoas que
tem fibromialgia e tem as extremidades mais frias, então fica mais azulado, porque está com mais ansiedade. Então, assim, é multifatorial. E é muito da impressão de quem está observando as imagens. Então, por isso é muito importante para a gente, antes de falar da termografia, fazer uma ótima anamnese, colher a história do paciente detalhadamente, a história bem pregressa, porque os colegas hoje em dia querem saber, não, qual é a sua queixa atual, o que está acontecendo Você agora, tem direito a uma reclamação. e só. E só. Não. Então, a fisioterapia de verdade, ela é altamente investigativa, que começa na anamnese. Com isso, eu vou colhendo dados, informações, que quando eu observar a imagem termográfica, eu vou fazendo os meus gatilhos ali para entender e enxergar realmente aonde está doendo e onde não está doendo. Porque às vezes aparece um ponto diferente que o paciente nem percebeu. Aí a gente chama de ponto de interferência. Certo. Né? Porque a pessoa está A tratando. queixa era uma, era outro local, mas E a a pessoa alteração... só tratava aquele local em outros serviços e não resolvia. E quando nós vamos avaliar com mais cuidado, a gente consegue perceber lugares ali que ela não estava percebendo, mas estava sendo realmente o causador daquela dor. Não, por exemplo, a cefaleia, tem muita gente que tem dor de cabeça, está muito relacionada à tensão. Atenção. A essa questão A cervical. parte do trapézio, e não só isso também, com a parte da TM, com a parte aqui, ó, do bruxismo noturno. Então, quando a pessoa tem uma cervicalgia e não tem uma causa específica, foi no neurologista, não tem nenhum problema estrutural, nem da coluna, nem do cérebro, e é mais mecânico, e às vezes está na mordida noturna. Então, assim, quem que vai descobrir isso? O fisioterapeuta. Perfeito. Como? Com avaliação tátil e com a imagem, porque na termografia nós vamos observar essa região da ATM totalmente vermelha, tensa. Então isso é muito bacana, porque a gente mostra na hora para o paciente, toca, fala, opa, aí mesmo tá doendo. Então, Aí, na termografia, você dá preferência a fazer um estudo de áreas maiores, ou basicamente do corpo inteiro, do por corpo vezes. inteiro, exatamente. O exame termográfico, basicamente, é feito a captura da imagem do corpo todo. Então, da cabeça aos pés, de frente, de perfil, de costas, a sola dos pés, a palma das mãos, tudo nos dá informação. Então, para que seja um tratamento realmente eficiente, direcionado, personalizado, é especial fazer do corpo todo. Perfeito. Porque senão pega só uma região isolada, mas essa região tem outra parte do corpo que se comunica É o com que ela. você acabou de falar, da ATM. Estou aqui tratando. Mas no melhor, se eu não for no resolve. dentista e fizer colocar uma plaquinha ou fizer uma aplicação de botox, toxina botulínica, que as pessoas têm muito preconceito com isso, e ajuda muito, Sim. não melhora a dor no pescoço. Eu fiz há 2 dias atrás a toxina botulínica. Eu não tenho preconceito então não nenhum. tem, né, doutor? Nenhum. Ah, que bom. Eu tô aqui todo dolorido. E aí você falou, foi legal, porque eu enxerguei em mim, né? Essa dor cervical persistente, às vezes eu sempre tô alongando. E vem daqui, você pode fazer liberação miofascial, pode fazer massagem, pode fazer milhões de coisas para essa região, mas se não Melhora tratar na aqui, hora e depois volta tudo. volta tudo. Que legal. E a termografia, esse exame? Uhum. Eu vou lá fazer o exame com você, Fernanda. Tá. Como que é feito? Eu preciso algum preparo, alguma coisa antes ou não? Sim, é importante assim, a temperatura da sala tem que estar alinhada entre 22 a 25 graus, mais ou menos. Perfeito. A pessoa não pode ter tomado banho quente, é indicado não tomar nenhum líquido quente nem gelado antes, porque tudo altera. Perfeito. Não pode ter feito atividade física, não usar cosméticos, cremes, porque tudo na pele muda. Sim. Então, depende se eu coloco um creme skincare X que tem algum ácido, sei lá o quê. Já vai inflamar. Vai inflamar. Então, vai dar alteração na imagem. Sim. Então, tudo que for de contato com a pele para a pessoa não ficar, eu tô com dor e ficar friccionando a região, não, porque vai me dar um falso calor local ali que talvez se ela não tivesse palpado não apareceria na hora. Certo. E com roupas bem confortáveis que não marquem. Não precisa ficar sem roupa, dá para fazer com dá pra roupa ficar com mesmo. roupa normal, no sentido assim, ou roupa de ginástica, as mulheres, dependendo da região que tem a queixa, de biquíni, ou os rapazes de bermuda, ou de uma sunga, que dê pra gente ver a parte de pele, né? Perfeito. É importante. Outra coisa, é bom a pessoa não pisar num piso frio. Então, eu sempre deixo uma plaquinha de EVA.
Porque o chão rouba a temperatura. Então, se Perfeito. a pessoa vai se trocar, pisou no chão, já perdemos. Atrapalha todo o Já resultado, né? perdemos, porque não é fiel, porque o chão já roubou. Então, isso é uma coisa importante. E quando a pessoa vai lá, por exemplo, eu tô com dor, medicação. Ah, vou tomar um anti-inflamatório, eu tô tomando anti-inflamatório. Você pede para suspender também por um tempo, para observar melhor, não Não precisa chegar a esse precisa, ponto. porque é na pele. Então, assim, não sei que a pessoa faça uso de corticóide, que tem alterado muito e tal. Mas, assim, normalmente a gente não pede, não. Muda pouco. Muda muito pouco. Tá, mas esse exame, você é fisioterapeuta. Sim, há Eu tô 28 anos. 28 anos. Eu tô querendo puxar para o meu lado também. Na parte médica, os médicos usam muito a termografia como opção? Alguns, mas deveriam usar mais, né? Ou ter esse exame como um coadjuvante para os diagnósticos. Por exemplo, no caso de pacientes com lipedema, é muito diferente a imagem termográfica. Eu recentemente atendi uma colega médica que veio com uma dor na coluna, uma lombalgia e tal, por uma hérnia, que a gente tratou, fortalecemos e tal, e ela tinha uma queixa nas panturrilhas, uma queixa, uma coisa, enfim. Depois de uma conversa e uns exames específicos que nós fizemos, ela me falou, ela tinha me ocultado essa informação, que ela tinha Sim. lipedema, porque ela tinha tomado essas injeções que as pessoas estão tomando agora para emagrecer. As As canetinhas, famosas canetinhas. canetinhas. E ela tinha me ocultado essa informação, mas eu percebi algo esquisito na imagem. Eu falei, você já foi num vascular? Ah, não, eu trato com vascular, eu tenho lipedema, e nananana. Então, assim, a imagem foi muito diferente, a gente teve um comparativo. Quando estava muito inflamado, quando estava muito demasiado. Depois do tratamento que eu faço com eletroestimulação, que é bem legal para lipedema, depois eu faço a drenagem manual, depois da eletroestimulação, e faço um fortalecimento elétrico também, com fez, Que é muscular, no que é caso. muscular elétrico, que ajuda muito no lipedema e muda totalmente a imagem da termografia depois. Então dá para Isso é fazer fantástico. antes, durante e depois. Então, a termografia ela não tem um efeito diagnóstico, ela tem um efeito diagnóstico e também de avaliação de resultado e progressão E dos progressão de resultados. resultados. É um coadjuvante. Na verdade, é uma ferramenta que tanto me guia, como fisioterapeuta, para que caminho eu vou, qual engenharia eu vou propor para esse paciente, e também ajuda a ter esse acompanhamento e para o paciente também observar no concreto aquilo que está sentindo. Ah, então é por isso que minha perna está assim. Olha, agora eu entendi. É como se colocasse uma imagem lúdica mesmo. Uma criança, então, olha, isso aqui é uma caneca. Ah, é uma caneca. Então a pessoa Sim, olhou. consegue Ah, e enxergar agora. a doença. Por isso que eu falo muito, eu enxergo a sua dor, Que porque legal. tanto eu como o paciente consegue visualizar ali na hora, né? Então, assim, eu não faço o exame, mostro os resultados na hora, mas a imagem eu consigo tratar na hora para a pessoa ter um parâmetro real ali, ao vivo. Falou, ó, começamos assim, vamos ver como vai ficar depois? E aí a gente mostra depois. E quem são as pessoas que mais se beneficiam? Quais a doença mais comum? É muscular? É cutânea só mesmo? O que é mais habitual? Dentro da fisioterapia ou da Da termografia? termografia. Da termografia, olha, é mais usual pessoas que têm dores, então muito muscular, muito problemas facetários e parte musculoesquelética mesmo. Músculo esquelética, que é o que Musculoesquelética, entrega mais. é, para atletas a gente usa bastante, para articulações. Legal. Então é bem legal. E dá para. E agora eu fiquei até curioso. Você falou atleta, dá para um pouco de avaliar a evolução desse atleta. Inclusive em movimento, porque dá para filmar. Ah, que legal aí, ó. Então você filma colorido. Então você consegue ver se o exercício, por exemplo, parte vascular. Se eu estou conseguindo com atividade física, vai um salto, um movimento explosivo, se eu consigo melhorar a circulação, o bombeamento vascular. Certo. Então a gente consegue ver em tempo Enxergar, real. porque o sangue esquenta, Sim. né? Vai ter mais circulação, Se eu você vai fiz. ter essa visualização Então, melhor. antes de fazer uma eletroestimulação com o fez, por exemplo, tava assim, acabei de fazer ou fazendo, a gente já captura a imagem. E depois, olha como vascularizou depois desse tipo de tratamento. Então, também a gente consegue mostrar para os colegas que a gente tem recursos outros que ajudam a melhorar.
Isso eu achei muito legal. Vou ter mais perguntas sobre essa questão, mas eu queria tirar uma dúvida também. O exame é só a câmera, a pessoa precisa injetar nada, Nada. não tem nada Ó, invasivo. não tem efeito colateral, não tem radiação, é uma fotografia. E assim, nada, não tem contraindicação nenhuma, nada. Então é super, é, como eu diria assim, inócuo, não tem problema algum. Então É uma é informação uma a informação mais a mais que só vai é de agregar. graça, não vai ter cobrança, o corpo não vai ser O cobrado. corpo não vai ser cobrado, não vai ter como ser uma gama de raio-x, como se fizesse uma tomografia, por exemplo. Exato. Não. Então, para o paciente é muito benéfico. E o exame, ele precisa ser feito hoje, idealmente, pelo profissional que está acompanhando, ou hoje você conhece locais que façam, às vezes, essa avaliação com um técnico só exames isoladamente? Existem lugares que existem técnicos, mas o ideal é que você faça o exame com quem vai te acompanhar, porque tem toda essa história. O técnico, como ele vai laudar uma coisa se ele não tem a sua história? Boa. Né? Então, assim, fica muito. Aí você colocaria na inteligência artificial, você põe uma foto e ela fala. Só que, assim, e o antes, que é o mais importante de tudo, é toda a história, porque até alguma cicatriz, vai, você teve uma mordida de cachorro na sua infância, gerou uma cicatriz. Uhum. Aí você faz a termografia lá, ninguém nem comentou dessa mordida da sua infância. Sim. Mas aparece um pontinho de interferência ali na imagem, uma coisa estranha. O que que é isso? Eu vou lá ver. Ah, isso foi uma mordida de cachorro. Tá, mas será que isso aqui não está atrapalhando alguma coisa? Então, será que não tem uma fibrosinha? Vamos liberar alguma coisa? Entendi. Sempre a gente acha. Não, o que faz sentido. A maioria dos exames, que às vezes até os próprios profissionais que a gente está falando hoje, a gente está se baseando em exame demais. E o que falta é exatamente usar ele como exame complementar. O nome já diz, né? Complementar. Então, às vezes, só com a termografia eu consigo evitar que o paciente faça um exame de raio-x, por exemplo, ou uma outra coisa que já dá para direcionar e resolver o problema. Né? Então, ou o contrário, que é o que acaba acontecendo mais. O paciente já vem com ressonância, já vem com todos os exames e a gente descobre alguma coisa que esses exames não mostrou, porque está na pele, está bem ali superficial. Sim, mas assim, você fazendo o exame hoje, doutora Fernanda, estou chegando aqui e vou fazer o exame. Eu recebo um laudo também para depois Sim. eu levar, porque eu estou imaginando já eu levando para outros profissionais. Sim, quando você faz o exame, você é capturada a imagem do seu corpo todo, demora um tempo, demora uma hora e meia para capturar todas as imagens, Há bastante para tempo. ser bem focado do corpo todo. Então, tem os ângulos corretos, os posicionamentos corretos. Depois disso, pós a captura dessa imagem, num outro momento, é feito laudo de imagem por imagem e a pessoa recebe isso no PDF, tudo bonitinho para ela guardar com ela e com a praticidade que a gente tem hoje de WhatsApp celular, andar com a pessoa para lá e para cá com essas imagens e com o laudo descrito. Maravilha. O que mais vem na minha cabeça é inflamação. A gente Sim. fala de calor e inflamação. Por exemplo, a espinha, que é Sim. quente, aquela lugar que Dente. torceu. Você acredita? Dente? Olha que interessante. Às vezes a pessoa tá com uma dor no ombro, X. Sim. E aí eu vou fazer a termografia. E me aparece uma parte extremamente fria numa região, a pessoa não falou nada. E outra absolutamente muito quente. Às vezes, a pessoa está com uma inflamação no dente, tá como se fosse uma pulpite para ter uma dor de canal que tá me dando uma inflamação, outra, que pega os dermátomos, que você fala, mas como assim? O que tem a ver o dente? Tem tudo a ver. Sim. Eu podia ser dentista, né, eu acho. Da dentista eu não sei, mas aí até para matar a curiosidade. Artista, talvez. Artista, atriz você é. Você atua, né? Atuo. Na verdade, assim, eu tenho essas duas profissões, que eu sou atriz profissional, com DRT, tudo, fiz algumas participações no audiovisual, fiz várias peças de teatro, Que legal. e isso fica meio como um hobby. Mas foi por conta da dança, da arte, do palco, de quando eu era criança, que eu decidi ser fisioterapeuta. Por quê? A dança no Brasil não é valorizada, então eu vim de uma família muito simples e tal. Ai, filha, você não pode viver da dança, você vai passar fome, nananã. Aí eu com 17 anos falei, o que que eu posso fazer com o que eu tenho de melhor, que era o meu Eu movimento? vou pôr um pouquinho da dança no meio ali. O que que eu vou fazer? Ah, vou trazer de volta o movimento para o outro.
outro. Então, foi essa minha grande motivação para virar fisioterapeuta. E aí entrei nesse universo que eu fiquei encantada, que eu estou há 28 anos, mas a arte fica lá me puxando de volta. O palco escolhe a pessoa, não tem jeito. Legal. Nossa, é engraçado, né? A arte escolheu sua profissão. E ao mesmo tempo, ó, olha que interessante, eu tô lá com os meus pacientes, aí eu brinco que é fisioterapia stand-up. Porque aí a gente usa a arte para fazer a fisioterapia de uma maneira mais irreverente, mais agradável. Então o paciente começa, ai, tá doendo, aí eu começo a inventar vozes, aí a gente começa a fazer uma coisa doida, e ao mesmo tempo está lá minha atriz supervisionando a fisioterapia e o paciente estar num momento de alta vulnerabilidade. Sem dúvidas. Então, ser atriz também é comportamento humano. Então, essa história da humanologia, da empatia, você se colocar no lugar do outro. Então, eu acabo sendo uma atriz que estou em exercício o tempo todo também. Pois é, você falou que a termografia dura ali 1h30, mais ou menos, para mais. Provavelmente deve passar bem rápido esse tempo com você do lado, então. Então, na termografia eu tenho que me controlar muito. Aí eu tenho que ser pode rir. aí eu não posso rir. Aí eu tenho que ser assim, uma fisioterapeuta técnica. Porque ali eu estou no papel de fazer o exame. Agora, no tratamento, aí entra uma coisa que, assim, até de bruxa me chamam. Que sensacional. Né? Agora, eu fico curioso também. A gente falou de termografia, Sim. parte muscular, articular e tudo mais. Quais as doenças habitualmente que da termografia você mais vê lá? Você consegue ver artrite? Dá para ver algo mais profundo ou é Ainda mais difícil chegar pele a é esse ponto? difícil. Quando tem uma artrite, uma artrose, a região já está mais inflamada. Então, a gente vê mais pele. Não dá para ver mais profundo. Dá para Dá pra sugerir. Fica muito subjetivo. Então, vai do feeling e da experiência que a gente tem, volto a dizer, da avaliação inicial. E em relação a essa evolução das cores, a gente falou lá, começou muito vermelhão aquela região, dor local e tudo mais. Realmente bate muito Bate. com o clarear da cor, com o alívio dos sintomas mesmo desse Sim. paciente? Sim, e principalmente quando nós traçamos uma linha ao meio e a gente observa os dois lados, né? Então, Sim, comparativo. o comparativo é muito importante, porque nem sempre tudo que está muito vermelho necessariamente está inflamado. Por exemplo, regiões como axila, parte íntima, sempre é uma região já mais quente, então normalmente já é mais vermelho. Então, nem sempre vermelho é inflamação. Às vezes é só uma boa circulação. Tá, Por legal. exemplo, uma pessoa que não teve um preparo e correu de manhã, fez uma atividade física, já ela está inteira vermelha, a pessoa não está inflamada. Então, esse discernimento a gente tem que ter também. Então, o cuidado de cumprir os requisitos previamente ao exame é importante. Então, quando eu utilizo esporadicamente uma imagem, estou durante um atendimento e eu acho importante capturar uma imagem naquela hora. Tá. Eu tenho que levar em consideração que a pessoa não estava no preparo adequado para o exame, que ela fez outras coisas naquele dia. Então, eu levo isso em consideração também. Mas isso na hora, se eu fizer a imagem antes e depois da manipulação, depois do tratamento, imediato após, a gente já vê na hora. Então já começa a mudança no hora, mesmo dia, no mesmo ali, dia. no mesmo momento. No mesmo momento. E aí hoje você, usando a termografia, você começou o atendimento. Eu cheguei lá com dor nas costas, seja por indicação, ou seja, porque eu sei que você recebe muitas indicações de profissionais Sim, médicos, né? Da área de neurologia, entre outros, ortopedia. Cheguei lá, iniciei o tratamento, melhorei. Você repete essa termografia habitualmente num tratamento fisioterápico de quanto em quanto tempo? Olha, isso varia muito da patologia e do paciente, né? Eu costumo, quando o paciente não faz o exame em si inteiro, eu utilizo alguns pontos da termografia para o meu direcionamento, que eu também acabo passando para o paciente. Eu costumo fazer sempre inicialmente uma imagem, ou pelo menos nos 4 ângulos, para a gente ter um panorama zero. Tá. Depois de umas 4 sessões, porque às vezes não chega a 4, é isso que eu acho interessante. As pessoas chegam para mim, doutor, eu fiz 60 sessões de fisioterapia e não adiantou nada. Aí eu falo, tudo bem, o que você fez na físio? Colocam eu lá numa sala com mais 10 pessoas, colocam um choquinho, pede para fazer uns exercícios e tchau.
Aí eu dou a notícia. Isso não é fisioterapia. Então, a fisioterapia como se fosse uma especialidade médica. A gente tem que se Sim. aprofundar muito, tem que saber conversar com os colegas de igual. Precisamos aprender a ver exames, porque tudo interfere em tudo. Às vezes não chega a 4, mas se eu percebo que teve uma mudança muito grande no mesmo dia, eu faço no final da sessão. Ou eu faço, tipo, 2 sessões depois. Para eu também ver, tô indo por esse caminho, tá indo bem. Opa, não estamos avançando muito, vamos mudar a estratégia? Boa. Fica como um auxiliar ali para ver que caminho tomar. Pelo menos um alerta, né? Falar, olha, Sim. isso aqui que você está querendo alterar não está mudando. Não está mudando. E eu gostei disso, porque você fala, mas é termografia e tal, isso pode acelerar o tratamento e já estou pensando em diminuir custos para o próprio paciente, né? Exatamente, diminui, porque o objetivo é você não deixar a pessoa dependente da fisioterapia, e sim independente. Se ele tem ali algo visual, que ele está vendo que está melhorando, ele se motiva a continuar com o tratamento e a fazer a parte dele, porque também isso é muito importante. Costumo dizer, a fisioterapia é 10%, 90% é obrigação da pessoa. Mudar a Isso qualidade vale para de medicina vida, também, né? Para tudo. sono, alimentação, uma série de questões outras que geram um resultado final. Então, essa conversa eu tenho muito no primeiro dia e falo todas as vezes. Então, acaba sendo uma fisioterapia, terapia, stand-up. Sensacional. Vou puxar a sardinha para mim também, que eu tenho Tá. direito. Ah, por favor. Tenho direito. A gente vai falar um pouquinho de vascular. Você falou de lipedema, é um tema super à tona. Muita gente ainda nem conhece ainda o que é lipedema, por mais que a gente parece que falou, mas é um tema que ainda está aí. Que é, resumidamente, um acúmulo de gordura e muita inflamação. Lipedema é muita inflamação, principalmente nas pernas. Hoje, qual é a imagem da termografia que você vê no lipedema? É o vermelhão mesmo ou não? Então, às vezes, quando o paciente está muito inflamado, a gente vê um vermelhão, mas a aparência não é igual. Ela tem é como se fosse uma irregularidade nas bordas. Então, dá para ver grumos que já sugerem isso. E a própria é uma mistura de grumos e nem sempre aparece o vermelhão. Aparece mais frio. Porque tem mais líquido. Também. Então, como é muito pele, Boa. a gente acaba vendo mais frio do que vermelho, mais grumos do que uniformidade. E aí a gente vai voltar naquela história de novo. Me conta a sua história, o que você está sentindo? Tá inchando, não tá? Dói, não dói? Então também não é só algo inflamatório que a gente observa. Isso, eu amei ouvir a palavra grumos, porque o lipedema, ele geralmente é quase que uma gordura que vai se encapsulando em várias áreas. Então, faz sentido. Então, são esses gruminhos que parecem uma casca de laranja. Exato, né? Que é o lipedema, de fato. Isso. Então, a interpretação faz todo sentido. E isso é legal para a gente ver, porque parece que há uma negação, né? As pessoas falam que entendem, mas não querem enxergar. Sim. E quando você mostra, não tem como você desver isso. Então, aí, agora eu entendi. Então, traz de novo para o concreto. Uma imagem, ela diz muito, né? E aí o tratamento do lipedema, você é fisioterapeuta. Eu sei que drenagem linfática, entre outros fatores, ajuda muito. O que mais você sugere hoje? Já quero saber também. Eu vou, na minha prática, tá? Na sua prática. Que eu faço. O que funciona muito. Não adianta só eu trabalhar com drenagem para tirar o líquido. Tá. Se eu não tratar a inflamação e não tratar a musculatura. Uma coisa se soma a outra. Eu acho que não dá para fazer uma coisa isolada. Então, no meu atendimento, que é de 1h30, dá para a gente trabalhar um pouco de tudo. Quando essas pacientes chegam já muito inflamadas, para fazer a drenagem manual é dolorida muito demais. Dolorido, né? E também entra numa questão que, no meu entendimento, tá? Já está muito inflamado, eu vou ficar apertando, eu vou estar gerando mais inflamação, então fica meio incongruente. Eu opto por fazer uma drenagem elétrica, uma eletroestimulação, drenagem. Depois disso, o paciente já mais confortável. Num outro momento, eu faço uma drenagem manual. Depois, eu faço um fortalecimento muscular elétrico associado com exercícios, que faz com que esse conjunto todo ajuda a reduzir a inflamação, fortalecer a musculatura e tirar a retenção de líquido. Que é o tratamento do lipedema, basicamente.
Fantástico. E é o que dá resultado mesmo. Então, assim, eu consigo entregar. Então, naquela coisa, eu vou fazer tanta. Outra coisa. Eu, Fernanda, fisioterapeuta, não digo jamais, doutor Rafael, o senhor precisará fazer 10 sessões de fisioterapia. Não, porque na receita de bolo não está numa prateleira, você é uma pessoa, ela é Você outra. vai me fazer levantar e te aplaudir aqui. Não, por favor. Eu sou desse estilo também. Não, mas eu estou sendo sincera. Eu acho um absurdo vender. Não, é um pacotinho aqui, ó, de 10 sessões, né? Não está na prateleira. Então, assim, a gente está lidando com o corpo humano que, como um sábio neurologista me explicou, o paciente não lê o livro. Então, assim, cada um é um. Então, eu vou nessa unicidade. Tive uma paciente, que é outro assunto, mas foi muito especial. Teve esvaziamento de câncer na tireoide. O médico pegou o nervinho dela, elevador da escápula. Ela ficou com uma lesão, não conseguia elevar o braço, fez não sei quantas sessões de físio, nada. Me procurou, ela quis fechar 4 sessões, porque financeiramente para ela lá, com o pessoal do financeiro, era ela que quis. Resumindo, em 3 sessões... Teve o resultado. Ela ficou 100%, ela deixou a outra, obrigada, doa para alguém. Eu então, concordo. assim, é sobre isso, né? É sobre você dar qualidade de vida para a pessoa, tendo todos esses recursos, mostrando que a dor dela é real, existe. Fibromialgia é um problema grave, porque 90% da população tem, e aí as pessoas ficam muito abandonadas nesse sentido, sem rede de apoio, porque ninguém valida essa dor. E dói pra caramba mesmo. Porque mistura a ansiedade. Você fala, ela é ansiosa, às vezes tem depressão, outra coisa associada. Então essa dor aí é da cabeça dela. É da cabeça dela. Pode até ter fatores que se misturam, mas que gerou uma inflamação geral ali. Então, você mostrar para o paciente que você enxerga e mostrar para ela que está ali, apareceu no exame e que estamos ali como um time para ajudar e que ela precisa cuidar do emocional, ir no psiquiatra, que é um outro tabu que as pessoas têm medo de ir no psiquiatra, que tá doido, fazer terapia. Eu faço terapia há 26 anos, então assim, se a gente não olhar para esse lado, aí a pessoa fala, nossa, teve uma paciente que falou para mim assim, doutora Fernanda, você sabia que além de fisioterapeuta, psicóloga, eu poderia dizer que você é uma curadora de almas cansadas. Eu falei, nossa, que lindo isso, até chorei, falei, que lindo, porque você ouvir a pessoa. Sem dúvidas. Ninguém quer ouvir ninguém. E o fisioterapeuta tá lá para mover coisas, pensamentos e liberar coisas. Então, é muito mais do que um choquinho, do que uma imagenzinha. Entender o paciente, né? E você só vai entender e ganhar a liberdade de cuidar de outro corpo, né? A pessoa aceitar. É muito difícil, eu gosto muito dessa visão mesmo e confesso que eu falei de aplaudir e ainda vou terminar aplaudindo esse bate-papo. Obrigada. Na doença vascular a gente também tem as varizes. Sim. As varizes geralmente são muito mais superficiais, são perto da pele e geram geralmente processos inflamatórios. Isso fica muito evidente? Às vezes confunde até o profissional que está avaliando o exame com outra coisa, mas aparecem os vasos, você percebe. Quando está muito com estase, bem dilatado, bem inflamado, que fica bem grosso, você vê o trajeto venoso mesmo. Na termografia dá pra ver. Tô curiosíssimo. Dá para ver. Eu confesso que eu já vi exames de termografia, tudo, mas nunca parei para pensar nisso. E você trouxe um assunto que me fez pensar muito. Que bom, porque assim, isso... Quem tem a ganhar muito com isso é o paciente, sem porque dúvidas. Fala, poxa, tá vendo? Ó, é um exame que não é nada invasivo, custo nenhum, quer dizer, além do exame, mas assim, extra para que dê outros efeitos colaterais ou nada, mas que ele tem um ganho e observando ali, ó, passo a passo. É um exame de possibilidade de repetição muito fácil, né? E eu fiquei bem feliz, porque é uma área pouco trabalhada pelos colegas físio. É uma coisa que, assim, é bem bacana para ver essa revascularização também, quando tá meio estranho ali. Um exame bom. E na reabilitação muscular, agora pensando naquele paciente que sofreu um acidente, uma fratura, ficou muito tempo engessado, perde musculatura. Você falou da canetinha.
pacientes que estão perdendo muita massa magra. Eu tô vendo sarcopenia em jovem. Exatamente. É isso. E a termografia, ela também dedura esse caso. Mostra, a pessoa fica... Você vê a pessoa totalmente fria. Você vê assim, uma cabeça com umas coisas... Porque às vezes, músculo é o calor na termografia. Então, é o calor, é o metabolismo. Então você Boa, vê... metabolismo. É um metabolismo. Então você vê ali a ausência de metabolismo. Quando você tem uma perda muito grande de massa muscular, você perde o metabolismo local. E você vê claramente, assim, o desenho, você fala assim... Só de olhar a imagem, você fala assim, essa pessoa teve um emagrecimento muito rápido, ou ela tá com uma doença muito grave, ou ela usou essas canetinhas, ou fez uma bariátrica. Então, assim, Sim. dá para ver. E aí a pessoa fazendo o processo de reabilitação, Sim. é isso que eu chegar também com a fisioterapia e até um personal training futuramente e Sim. tal, você consegue observar a evolução desse resultado. Fica Sim, evidente. fica evidente. Na termografia. Fica evidente, por exemplo, tem um caso de uma menina, uma jovem de 17 anos, que ela fez uma correção de uma escoliose enorme, assim, bem jovem. Ela estava assim, 2 anos sem sair de casa porque ela não conseguia sustentar o pescoço. Então ela estava zero músculo, qualidade de vida péssima, pescoço torto. No trabalho, no início, ela fez até um relato, tem um vídeo que ela fez contando isso, que quando ela foi passar comigo, a mãe não contou que ela ia na fisioterapia. Ela ficou muito brava na minha frente. Ela não queria passar em consulta comigo. Ela falou, eu já fui em 7 fisioterapeutas, eu saí com mais dor em todos os lugares, eu não quero mais, e nananã. Enfim, eu a convenci através da termografia. Porque eu falei assim para ela, você não precisa me falar onde vai doer. Eu vou te mostrar onde está a sua dor. Eu fiz o reverso na hora. E aí eu fiz a imagem, capturei a imagem, mostrei para ela, ela ficou altamente impactada e aí ela aceitou o tratamento. Talvez por isso que a gente chama de bruxa, né? Isso é uma bruxaria. Então, você fala assim. E aí ela viu, e o que foi muito bacana foi isso no início, e no final, para eu dar alta para ela, quando ela começou a ganhar músculo, quando ela começou realmente a musculatura paravertebral, a parte dos romboides e tal, deltoide, começou a formar músculo, o exame começou a aparecer o desenhinho do musculinho. Então ela ficou assim, ó. Ela levava as fotos, mostrava para as amigas e tal. Isso pode usar então na musculação, às vezes, para correção de carga, para... Pode. Às vezes a pessoa está falando, você está fazendo muito as costas, Sim, mas está fazendo mal peitoral. Eu uso esse recurso, é muito bacana, porque tem esse visual. Eu atendi uma fisiculturista que estava com uma dor outra, aqui na parte posterior, fizemos a termo, descobrimos o quê? Que na verdade ela estava com um quadríceps muito grande, pouquíssima panturrilha e nada de tibial anterior. Que é um dos lugares que mais sensíveis e que menos fortalece. Menos fortalece. Por quê? Ninguém pensa. E aí, o que eu consegui? Com o FES, com a eletroestimulação de fortalecimento muscular, consegui dar o equilíbrio muscular. Aí conversei com o coach dela, do fisiculturismo. Olha, você precisa trabalhar o personal, você precisa trabalhar mais esse grupo muscular para não ter a lesão e para ela conseguir a estética ok. Eu tô imaginando, eu já entrevistei uma colega do tênis aqui, um tenista. Sim. Tudo isso. Você consegue alinhar, equilibrar, eu gostei dessa palavra. Porque eu gosto muito de explicar para o paciente, para as pessoas, que o que eu mais pego são desequilíbrios musculares. Isso tanto em atletas ou em pessoas que precisam de reabilitação, como sequelados de AVC. Sempre tem um lado mais forte que o outro por alguma razão. Perfeito. Ou porque você está Sim, jogando, natural. ou porque você está utilizando mais, ou porque você perdeu o movimento de um lado. Com esses recursos, eu gosto muito desse aparelho, que eu não sei porque os colegas não usam. Essa eletroestimulação chamada FES, que fortalece o músculo, porque eu consigo, ao mesmo tempo, eu tenho 10 canais, eu consigo colocar toda a cadeia anterior e colocar em um lado que está com menos força, mais potência. E menos no outro. Então, Você trabalha os dois lados ao mesmo tempo, mas com intensidade, equilibrando a musculatura. Então, trabalhando esse desequilíbrio muscular para que ela tenha condição de ir para academia, fazer a biomecânica correta. Então, eu pego muitas pessoas que já treinam, vêm com lesão, a biomecânica completamente errada. Então, eu costumo dizer que estou no meio do caminho entre tirar a dor do paciente, reabilitar a biomecânica dele, colocar na posição correta e, vai fazer atividade física para o resto da vida. Não fisioterapia para o resto da vida.
Legal. E aí que é outra área que acho que o exame traria, que é a prevenção. Sim, sim, Você sim, consegue prevenir sim, lesões. Por exemplo, você sim, falou tibial anterior, essa musculatura de perna e sim. tornozelo, você diminui o risco de entorse, por exemplo. Muito, isso de entorse. Pessoas, ó, muito comum, pessoas com queixa de dor no pescoço, dor na cervical. Só que o problema não tá lá, tá na rotação de quadril. É um compensatório, É um o compensatório, core, né? é aquele chamado posição antálgica que a pessoa fica para tentar compensar escoliose, essas posturas que essa geração está totalmente sentada, curvada, de uma maneira completamente nas telas. Então, é multifatorial. Então, você tem que reeducar tudo de novo, mas tem que olhar para tudo. Tem pacientes que com a termografia eu percebo uma diferença no comprimento das pernas. Ele falou, tem uma perna mais curta que a outra? Não. Tá com o quadril rodado, tem uma escoliose e nunca viu. Ah, interessante, porque como você tem uma avaliação meio que de lados, né? São gêmeos, você Gêmeos, espera que algo esteja na mesma aí altura. você não tá aí por quê? Aí você vai pro exame físico, você vai lá, palpa, e aí você fala, opa, ó. Porque às vezes no exame você tá tão focado na queixa que passa. Mas Sim, aí, perfeito. aí você tá lá, você tem o exame e fala, opa, peraí, deixa eu ver isso melhor. Então ele vai, mais uma vez, sendo um guia que nos auxilia a fazer um tratamento mais assertivo e resolutivo. Nossa, acho que tem muito estudos da termografia, porque eu acho que Tem, um dos estudos tem. maravilhosos seria pegar uma empresa, pessoas que trabalham muito tempo sentado, para você Faz uma fazer coisa essa questão laboral, né? Ia ser laboral e muito legal. postural, né? É que assim, é algo que as pessoas não aderem muito. Não tem tanta divulgação, sabe? É É algo porque é um que. exame barato a princípio também. E muito prático, talvez. É, Não é. dá o retorno que se espere, não digo nem para o profissional, mas É, para as grandes para as grandes empresas, empresas. vamos dizer assim. Então, Isso. o que a minha missão é até passar essas informações para os colegas médicos que não conhecem essa aplicabilidade na fisioterapia, que pode valer para a própria área do colega, como na Sim. parte vascular, como em Não, achei outras. fantástico já fiquei inclusive curioso, porque a gente falou de varizes, a gente falou de lipedema, mas me chama muito a atenção a insuficiência arterial, que é aquele Uhum, paciente que chega pouco sangue na região distal de pernas e uhum. pés. Eu Então, já gente, estou imaginando aquela pé como que ficaria essa azulado. imagem totalmente azulada? E ver depois do tratamento, ó, o tratamento foi feito, olha aí, viu como deu resultado? Vamos fazer a termo depois do tratamento? Então, assim, isso credibiliza tanto o tratamento quanto a indicação. E o que eu mais amei também para o paciente é enxergar a dor dele, é o que você falou. É, Ele vai ver, não é aquela coisa que o médico, eu tô te contando, o fisioterapeuta tá te contando. Não, foi o você que eu tá usei. vendo. Foi o que eu usei com a Letícia, que não queria de maneira alguma, não quero, não quero. Eu falei, não, você não precisa falar nada. Eu vou te mostrar onde está doendo. Ela ficou. Eu falei, tá vendo? Eu enxergo sua dor. E aí ficou essa brincadeira que, na verdade, é verdade, né? Mas é assim, eu fiquei curioso, eu tô com vontade de fazer a termografia. Onde é que eu vou fazer essa termografia? No meu consultório, na verdade, eu trabalho no consultório do Dr. Maurício Panício, que é um consultório de. Tivemos ele aqui, esse cara incrível. Ele é maravilhoso, sou suspeita para falar, de neurocirurgia. Eu atendo no mesmo consultório, tem uma sala de fisioterapia, onde só existe eu de fisioterapeuta, só existirá um paciente no horário do atendimento deste paciente. O atendimento é feito de 1h30, tanto para fazer o exame termográfico, que é o tempo mínimo que a gente tem Sim. para fazer detalhadamente, como para o tratamento de fisioterapia mesmo. É 1h30 do mesmo jeito, que é o mínimo que eu consigo entregar um atendimento com qualidade. A pessoa tem que sair diferente do que ela entrou. Sensacional. Não, não, à toa o Maurício saiu daqui, acho que repetiu o seu nome umas 50 vezes até, até eu mandei. Porque realmente ele falou, ó, vou te falar de uma fisioterapeuta que é esse carinho, essa atenção, né, Fernando? Não, Você, é assim, ó, é você se colocar ali no lugar do outro, porque a área da saúde não é uma área que a gente pega um papel, erra, rasga e joga fora. É uma vida que tá ali, né? Hoje eu tô cuidando de alguém, mas amanhã pode ser eu. exato. Então, assim, eu tenho que cuidar das pessoas como eu gostaria que cuidassem dos meus. E eu não consigo ser diferente. Então, assim, e o fisioterapeuta em especial,
toca a pessoa, entra, invade a alma da pessoa. Se eu não amar o que eu faço, eu não vou passar isso para o paciente. Então, assim, é algo mágico que acontece mesmo. A fisioterapia é um teatro. Não dá para errar muito ali na hora. Não, porque, sabe, é um teatro para você mostrar para o paciente as coisas que ele não quer ver. Exato. Então você traz na Tem que ir brincadeira, trabalhando. nos personagens, a pessoa se identificar. Então, às vezes, eu crio histórias que já aconteceram comigo de outra maneira para eu mostrar para aquele paciente que eu também sofri ali, de outro jeito. Então a pessoa quebra as barreiras, ela se entrega, ela realmente fala, ela se sentiu acolhida. Então eu tô acolhida, tenho uma rede de proteção, posso ser eu mesma e eu quero melhorar. Então quando você consegue atingir esse lugar da pessoa, querer melhorar, é 90% de sucesso. Então a gente usa um teatro baseado em fatos reais. Perfeito. E acontece. Perfeito. E é isso. Fisioterapia, área da saúde que você falou, não dá para gravar de novo. Tem que fazer acontecer ali na hora. Tem que receber ser, o não paciente. tem Não que ser dá na pra hora. rasgar o papel. Não dá para rasgar o papel, não dá para você falar, peraí que eu vou ali pesquisar no chat. Não, é na hora. Você tem que saber o que fazer e principalmente, que eu aprendi nesses anos todos aí de trabalho na fisioterapia, saber exatamente o que não fazer. Hipócrates falou, a primeira coisa a fazer é não fazer o mal. Exatamente. Então, Primeira regra. Então, o que eu posso, o que eu devo não fazer para não prejudicar mais esse paciente e o que eu posso fazer de que melhor forma para que ele tenha o resultado mais rápido. Porque quanto mais rápido, é meio louco isso, mas quanto mais rápido o paciente tiver alta, mais credibilidade eu tenho. Porque aí ele vai aderir melhor também. Ele vai aderir aí. É a minha melhor propaganda, porque ele vai me indicar e falar, mas você vai ficar sem paciente? Eu falei, não. Ele vai me indicar e falar, vai lá, porque essa fisio resolve. Exato. Não vai ficar 60 sessões de fisioterapia para. Não fast food que nem tem não, por aí. Não é delivery. Não é né? delivery. Não tá na prateleira, não temos pacotes. Maravilha. Agora tá bom. Já sei que você atende e tudo mais, mas vamos facilitar a minha vida. Rede social. Rede social, temos a Fisioterapia Termográfica 2024, é o Instagram. Vai estar escrito ali Vai embaixo. estar escrito. Também estarei com uns conteúdos no site do Dr. Maurício Panício, da clínica dele. Maravilha. Que é fazendo a propaganda aqui na Alameda Santos, 122, conjunto Perfeito, 404. localização fácil, acesso. Super incrível. perto do metrô. E assim, e tendo essa base de humanidade, tratamento individualizado, humanizado, o mínimo de respeito que qualquer ser humano deveria ter. E a gente vai conseguir lá ver no seu Instagram as imagenzinhas de como é que é essa questão termográfica, Sim. tudo, pra gente não procurar no Google e achar coisa errada. Não, sim, porque tem de tudo, né? E lá Sim. tem algumas... uns fragmentos, porque eu posso, normalmente, assim, um antes e depois. Legal, é isso então, mesmo. é bem bacana para as pessoas se identificarem e falar, poxa, eu quero experimentar isso, né? E o resultado é bem legal. Aliás, se alguém assistiu o podcast e não quiser experimentar, já assistiu errado. Assistiu errado, eu acho que vamos rever de novo, a gente desenha, a gente tem trazido umas plaquinhas assim para mostrar, né? Ó. Sim, eu fiquei curioso para ver o aparelho e tudo mais, vou fazer a minha pesquisa aqui Isso. já. Não, diferente. O senhor está convidado para ir lá no consultório, tomar um café. Pronto. Aí eu já vou apresentar ao vivo a câmera, vou capturar umas imagens Meu suas. Deus, não E faz aí pronto. isso. Aí vai me entregar. Aí vai me entregar. Não, mas é sigiloso, né? Eu vou entregar as imagens só para você. Pronto. Agora eu queria que essa físio raiz trouxesse esse alento para esses pacientes que estão aí ainda se encontrando, procurando tratamentos para essas dores e tudo mais. A câmera é toda sua. Bom, então você que está aí me ouvindo falar, tenho essa experiência de 28 anos, mas na verdade eu tenho uma experiência de conseguir, através do meu trabalho, das minhas mãos, de tudo que eu carrego, trazer de volta para você qualidade de vida, esperança, motivação. Não é normalizar a dor. A dor existe, ela está aí, mas existem pessoas, profissionais da área como eu,
que estou aqui como um time, juntos, para dar a mão, para segurar a sua mão e juntos fazer um movimento para jogar dor fora e você ter uma qualidade de vida como merece, sem dor. Porque juntos enxergaremos a sua dor. Perfeito, Fê. Obrigado demais. Obrigada eu, Obrigado demais. de coração mesmo. E vou falar para você agora que está aí assistindo. Você entendeu que fisioterapia não era nada daquilo que você pensava só, que era só sentir dor, mexer para lá, esticar para cá? Pois é, a doutora Fernanda trouxe para a gente muito mais do que termografia, trouxe a realidade da fisioterapia que é humana, parceira e está aí para te ajudar. Então, continue com a gente. Fê, obrigado demais Muito mesmo. obrigada, doutor. Que Tá? agradeço. E até o próximo episódio.